anos de idade, ele conseguiu publicar o seu primeiro desenho no jornal. O jornal era a Folha de Minas Gerais e o desenho mostrava uma casinha com um vaso de flores na janela e um tatu do lado. Segundo Dona Zizinha, sua mãe, a casa foi a morada da família em Caratinga, cidade onde ele nasceu. E o tatu, que até a mãe estranhou, já revelava a verdadeira paixão do artista pelos bichos, plantas e gente do Brasil. Uma paixão que explode em 1959, num grande marco da cultura de massa nacional. Naquele ano, ele lançou a primeira revista colorida de histórias em quadrinho no Brasil, a Turma do Pererê. Uma turma muito especial, onde os heróis eram um menino negro, um índiozinho chamado Tininim, a onça, que se chamava Galileu, um macaco esperto chamado Alain e, evidentemente, o tatu, o Pedro Vieira. A sua preocupação em contar coisas para a criança permaneceu ao longo de toda a sua vida e até hoje ele já lançou mais de 15 livros infantis. E no seu trabalho para o público adulto permanece a mesma preocupação com os temas brasileiros de um lado e com o humor de outro lado. Essa preocupação com temas brasileiros que aparecem em suas charges e caricaturas, além do trabalho desenvolvido como um dos fundadores do jornal Pasquim, lhe valeram até mesmo a prisão. Mas junto com esses contratempos, ele alcançou a fama internacional ao receber em 1969 o primeiro prêmio do Oscar Internacional do Humor em Bruxelas. Depois disso, ele conseguiu publicar trabalhos em revistas importantes da Europa e Estados Unidos, como Graphics, Mad e Penthouse, entre outras. E aqui no Brasil, aos 52 anos de idade, ele é conhecido de todo mundo, graças a criações geniais como a Supermãe, Jeremias o Bom e Mineirinho, entre outros. Boa noite, Ziraldo Alves Pinto. Boa noite, Armando. Gostei de ver sua memória, impressionante. Ziraldo, o que você anda fazendo hoje? Você está rico? Não, sou, que isso. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Não é muito original dizer essa frase, não, mas estou trabalhando muito, como sempre, sabe? Fazendo o que exatamente? Olha aqui, é uma porção de coisa dentro desta área de humor e desenho, né? As pessoas pensam que eu sou eclético, né? Porque eu sou muito agitado, né? Estou em todas, né? Mas tudo que eu faço é exatamente dentro desse campo, né? Desenho e humor. Eu tenho feito muito livro infantil, estava contando aí. Eu lancei agora na Bienal a 15ª edição do Flix e a 2ª edição do Planeta Lilás. Estou preparando agora um álbum do Mineirinho, que vai sair pelo Playboy agora em outubro. E estou principalmente agora, nesse momento, envolvido com a campanha política, sabe? Eu estou muito interessado no resultado desse pleito estranho que vem aí, essa eleição indireta, mas acho que a gente não pode ficar fora disso. E como por acaso, há muitas pessoas, além de outras razões, há muitas pessoas a quem eu sou ligado há muito tempo na campanha do Tancredo, eu estou aí andando pelo Brasil, tentando ajudar, participando da criação de slogans, de camisas, essas coisas todas, para eleger o candidato da oposição. Você que foi o comandante do comício de Minas em 24 de fevereiro, não foi? Foi. Pelas diretas? Foi. Se sente frustrado agora de estar engajado numa campanha pelas indiretas? Como é que você se sente nessa? Não, frustrado todo mundo se sente, isso inegavelmente. Quer dizer, claro, quem é que não quer votar para presidente? Eu estou com 52 anos de idade, só votei 2 vezes para presidente da República. É uma coisa terrível, né? E você nunca votou para presidente da República? Nunca. Não tem sentido. Nem para prefeito. Mas não tem sentido você não viver numa nação, num país de 130 milhões de habitantes, quer dizer, não é uma republiqueta, é um senhor país, né? E o povo não poder participar dos destinos do país por essa via, que é a via do voto direto, escolher seu presidente. Isso é uma coisa, inclusive essa participação cívica é fundamental para você amar melhor seu país, compreender melhor seu país, claro. E por que o engajamento na campanha de Tancredo? Porque ele é mineiro também? Não, como é que é? Não, evidentemente, se ele não fosse mineiro, talvez eu tivesse na campanha com menos entusiasmo, eu te confesso, claro. Mas eu conheço Tancredo desde menino, né? Conheço Aparecido de Oliveira desde menino, quer dizer, eu desde menino, né? E isso, eu sou muito ligado ao Zé Aparecido, assim, fraternalmente, entendeu? Essas coisas, naturalmente, colaboraram um pouco para eu estar lá dentro. De mais a mais, as agências de publicidade que estão envolvidas com a campanha do Tancredo
são de pessoas que são amigas minhas. Eu comecei em publicidade, trabalhei muito tempo em publicidade. Então, do Elibe, o Mauro Salles, o Sani Cirossi, o Caio Domingues, eu trabalhei com todos eles. Eu trabalhei com o Caio, eu comecei minha vida trabalhando com o Caio Domingues, por exemplo. Então, tudo isso me faz estar engajado fisicamente na campanha, não independente de estar ideologicamente. Agora, é bom te explicar esse negócio da frustração das diretas e de corpo e alma nas indiretas. Eu estava discutindo isso, tenho discutido isso muito com meus amigos, muito. Eu acho o seguinte, entre a campanha, entre a escolha entre o candidato do PDS e entre a oposição, é fácil você explicar ideologicamente por que você vai para a oposição, nem vamos discutir. Agora, entre a campanha do Tancredo e as diretas, aí você tem uma ideologia e tem também uma coisa de temperamento. Como é que você, o jeito de você enfrentar a vida, de enfrentar os problemas da vida, esse jeito reflete nessa opção. Quer dizer, eu sou a pessoa que me conformo em aceitar a realidade que me cerca e tentar transar essa realidade. Quer dizer, é assim? Então vamos nos ajeitar assim mesmo. Então eu acho que o negócio das indiretas é inexorável. A gente não tem mais condição de alterar isso. Se 1 milhão de pessoas na rua, em várias cidades do Brasil, não sensibilizou ou não sensibilizaram o Congresso para votar diretas, não há de ser agora a nossa insistência que vai sensibilizar, não é? Então, eu fico triste que aconteça isso. Olha, as diretas agora não interessam aos 686 membros do colégio, não interessam mesmo, porque passar a emenda Teodoro Mendes, né? Uhum. Precisa de 2/3 do Congresso. Os PDCistas não querem. A Frente Liberal, Sarney não quer. Ele sabe que se for para direta, não tem para ele. Né? Então ninguém quer direta lá dentro. Então não adianta, meu filho, não adianta ficar discutindo. Vamos para as indiretas, vamos lá, vamos eleger o Tancredo, não vamos deixar o continuismo aí, e depois a gente vê como é que faz. Não adianta, o que eu posso fazer? Vamos ampliar um pouco essa conversa e ouvir as perguntas da população. Ziraldo, houve alguma orientação para você seguir essa carreira ou você descobriu o seu dom para seguir o que você está fazendo hoje? Não houve orientação, não. Houve estímulo. Quer dizer, a minha mãe, meus pais são 2 pessoas do interior do Brasil, mas eles eram muito atentos ao que estava acontecendo. Eu morava numa cidade muito longe do centro dos acontecimentos. Mas a mamãe era muito viva, então me enchiam de livro de história. Eu, desde menino que eu convivo com livro. Então é uma coisa que aconteceu, uma vocação irresistível, que eu já sabia, eu já tinha adivinhado o meu futuro quando eu era menino. Eu ia fazer era isso mesmo. Agora, que livro que você convivia? Era muita história em quadrinho? A descoberta da história em quadrinho foi uma coisa deslumbrante na minha vida. Eu me lembro com nitidez desse dia, mano. Com nitidez. Eu estava vindo da missa, eu devia ter o quê? Uns 8, 10 anos, estava vindo da missa, das 10, na praça, quando passou o jornaleiro gritando, olha o gibi, olha o gibi. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Aí ele passou por mim e disse, toma, teu pai mandou te dar. Eu recebo dele depois. Aí quando eu cheguei em casa, o papai disse, você comprou uma revista e mandou eu pagar? Eu disse, comprei, mas não, me deram, disse que eu ia pagar. Então o jornaleiro tem esse talento de enganar meu pai e enganar a mim. Mas meu pai gostou que eu tivesse comprado uma revista. E era um gibi. E foi um deslumbramento, rapaz. Opa, é isso que eu quero ser na vida. Mas eu já tinha lido o Monteiro Lobato todo, nessa época. Viriato Correia, já tinha lido, quem mais? Vicente Guimarães, já... Agora, dentro de casa, no meu caso, por exemplo, tinha uma certa separação entre o gibi, que era uma subliteratura, e a literatura propriamente dita. Na tua casa, fizeram alguma separação desse jeito? Você acha razoável que se faça isso com a criançada ou não? Não, naquela época tinha uma coisa, havia uma coisa engraçada, que era esse negócio negócio da orientação da Igreja Católica. Houve uma época que a Igreja Católica resolveu combater a história em quadrinho, o gibi, né? Sabe? E o padre da minha terra era muito influente. Então, houve uma época que eu lia gibi escondido. Meu pai muito preocupado, ao mesmo tempo que ele gostava de saber que eu estava lendo, ele ficava muito preocupado com o padre Otto, entendeu? Então ele dizia para a mãe, não posso proibir o menino de ler, porque ele fica lendo o dia inteiro, entendeu? Mas ele nunca separou, não, sabe? Nunca separou, não. Tinha Tesouro da Juventude, tinha coleção Terra Mar e Ar, todas aquelas coisas, sabe?
A gente estava 2 anos ao pé do mastro e Vinitu, tudo que tinha, que o menino podia ler, lá em casa tinha. Mas que era uma coisa que me desarmou sempre. Ziraldo, eu queria saber em quem que você se inspira para fazer seus charges. Bom, o tipo de trabalho que eu faço é um trabalho que reflete, que vive muito em função da vida aqui em volta de mim. Quer dizer, eu acho que o humorista, o fundamental para o humorista é prestar atenção na vida em volta dele. Por isso que eu estava falando agora há pouco esse negócio das indiretas, quer dizer, prestando atenção no que está acontecendo aí, não tem jeito da gente insistir daqui até janeiro pelas diretas. Então essa é a realidade que me cerca, é em cima desta realidade que eu tenho que trabalhar, não é? Então é em cima da realidade que me cerca que eu tenho que criar minhas charges, criar meus desenhos. Então eu acho que é só ficar atento, prestar atenção no que está acontecendo, que o que está acontecendo inspira você a criar. Eu acho que é isso. Você já ficou preocupado alguma vez em ver, por exemplo, que a criançada hoje está recebendo muito mais informação de outros países? Por exemplo, a árvore mais conhecida de uma criança de cidade é o eucalipto, uma árvore importada. Ou o Pinus eliote, que também é importado. O animal é a vaca, ou o cachorro, ou o gato. Não se tem relação com o meio ambiente, se conhece mais a paisagem de outros países do que a nossa própria. Isso te preocupa, Ziraldo? Preocupa, sempre me preocupou muito, quer dizer, você que foi leitor do Pereira, você lembra disso, quer dizer, a primeira história do Pereira as primeiras que eu fazia, era sempre insistindo em mostrar para o menino brasileiro um Brasil, quer dizer, uma dimensão do Brasil que ele estava se esquecendo dela por causa dos meios de comunicação, insistindo. Então eu me lembro que eu fiz uma história sobre Guerra de Mamona, né? Você guerreou de mamona, não? Tirar aquele cacho de mamona, botar os cachos de mamona aqui no cinto e sair jogando mamona nos outros. E o menino brasileiro conhecia, da cidade, conhecia a guerra de bola de neve, que nunca viu neve, mas ele era de jogar neve na cara do outro, aquele tipo de pastelão. Não conhecia a guerra de mamona, não. Então eu me lembro que eu recebi cartas de grande cidade perguntando o que é a guerra de mamona. Onde é que se consegue a mamona, né? Onde é que se consegue mamona para fazer guerrinha de mamona? Então, é uma coisa impressionante esse detalhe, mas é tão difícil você lutar contra isso, porque também, ao mesmo tempo, com essa velocidade da informação, você não pode alienar o seu país do que está acontecendo no mundo todo, sabe? Então o que você tem que fazer? Não é combater o que está entrando, não é dar força para a permanência dos valores daqui, criar condições para que se conheça melhor, que a criança conheça melhor o seu país, entendeu? Programa cultural junto à criança e fazer as Disneylândias brasileiras, não como a Disneylândia, mas no sentido assim, parques para as crianças ir conhecer, facilitar o acesso das crianças ao campo. E é muita coisa que pode ser feita e dar força à literatura infantil brasileira, distribuir com mais facilidade e baratear o custo do livro. Uma porção de medida dessa ordem, facilidades que o governo pode criar sem forçar a barra, para enfrentar a informação que vem de fora. Acho que isso tem que ser feito porque se você não conhece o seu país, se você não ama o seu país, você vira presa fácil, né, para descaracterização desse país. Um país descaracterizado é um país muito frágil. E a gente não pode deixar de descaracterizar um país das proporções do Brasil, que pode vir a ser realmente a maior nação do século XXI, né? Ziraldo, você se inspirou na sua mãe para fazer a Supermãe? Isso é uma pergunta engraçada. Olha aqui, mamãe era Supermãe, evidente. Ela morreu tem 2 anos e ainda não me conformei com a ideia e nem acho que ela está morta, porque como eu vivia longe dela e a via de vez em quando, eu às vezes eu espero o telefone tocar e acho que é ela que está ligando para mim. Agora estou com uma irmã que está falando com a voz igualzinha da mamãe, então eu atendo e levo o maior susto. Mas a mamãe é uma mãe de província, ela não era uma mãe de cidade grande. E o menino da província não é criado em apartamento, ele não fica fechado lá dentro de casa, ele vai à luta, ele vai para a rua, sabe? Menino do interior, no meu tempo, não ficava em casa incomodado com os barulhos no quarto do papai e da mamãe, o que o papai está fazendo com a mamãe, não tem aquelas bobagens não, sabe? Então eu fui criado muito solto, e mamãe era uma pessoa muito intuitiva, então quando eu fiz 16 anos, ela fez o meu enxovalzinho, botou na mala, me botou no trem, disse, vai embora, vai à luta, ficou em casa chorando. Né? Você veio para o Rio de Janeiro? Fui para o Rio de Janeiro. Então,
é aquele negócio de emplumou, igual passarinho, emplumou, manda a luta. Então ela nunca me pressionou depois de adulto, como uma mãe urbana, viúva, que mora triste no apartamento, faz com o filho essa relação que eu acho que a Supermãe denuncia. Porque não deve ser muito fácil ser mãe, né? Mas o negócio de você ficar ligado do filho que você criou e depois querer cobrar o amor que você deu para ele é um pouco natural, mas eu acho que a Supermãe, o personagem pode ajudar as mães muito obsessivas a compreenderem que filho não é filho, filho esteve filho. Ele é um ser humano e tem que ir à luta, né? Eu achei importante uma coisa que eu li sobre você, sua opinião sobre o Pequeno Príncipe, uma frase que ele fala que a gente é responsável por aquilo que cativa. Eu queria que você repetisse isso, que me parece um negócio muito importante. Não, isso é um negócio, é aquela coisa do sentimento chamado sentimento judaico-cristão, né? Se você for fazer uma releitura do Pequeno Príncipe, você vai ver que não tem nada mais judaico-cristão no mundo como sentimento do que aquele livro. É um livro crivado de culpa, né? O personagem é culpado daquela responsabilidade com a rosa que ele tem e aquela relação com a raposa, aquele negócio todo. Na verdade, a história é uma história de amor. Ele tinha acabado de romper com uma mulher que ele amava profundamente, e uma mulher que é a Rosa, uma mulher muito vaidosa, muito difícil, e ele fez uma analogia. E, na verdade, aquela morte do Pequeno Príncipe é quase um suicídio, né? Porque ele se deixa picar com a cobra para poder salvar, né? O livro é muito simbólico nesse aspecto, mas como é muito escrito, muito bonito, é muito delicado, ele encantou a minha geração. Encantou a minha geração e encheu a minha geração de culpa. Eu já tinha toda a culpa do pecado original. Eu já tinha a culpa das aulas de catecismo. Ainda fui inventar a culpa do Pequeno Príncipe. E ninguém é responsável por quem cativa. Você é responsável por quem você seduz. Se você arma uma sedução em cima de outro, que é uma coisa programada para seduzir, aí, quer dizer, não precisa nem ser responsável, você está fazendo uma coisa errada. Mas se alguém gosta de você, você não é responsável por esse amor, não. Ninguém é dono de ninguém. Está doido, você não aguenta carregar nem você e o seu drama, e só como vai carregar o drama e a culpa de outro. Eu acho, por isso que eu sou contra essa coisa de livro que dá lição de moral, e faz esse tipo de proposta para criança, para jovem. Eu acho que livro não tem que ter moralidade, não, sabe? O menino do Dedo Verde, por exemplo, Fernão Capelo Gaivota, são livros de grande sucesso. Mas o Fernão Capelo, por exemplo, eu acho terrível esse negócio do esforça-te e vence. Isso é horrível. Vai lá, ousa. Não tem que dar conselho nenhum, não. Sabe? Fica chato ter o autor falar de outro autor. Mas como os três são estrangeiros, deixa eu malhar os três, né? Livro não tem que ter moralidade. Eu acho que livro deve ser feito para a criança gostar de livro. Só isso. Eu queria saber se você se inspirou em você mesmo para escrever O Menino Maluquinho. Não, eu já estava falando antes ali, né? Tudo é a vida que me segue. É claro que eu conheci muito Menino Maluquinho através da minha vida. E há alguma coisa do meu temperamento dos meus irmãos, temperamento do meu amigo. Mas, por exemplo, o Menino Maluquinho é o menino mais recente, né? O pai mais a mãe se separam, ele tem que conviver com a separação dos pais. Quer dizer, na minha época, pai e mãe não separavam não havia hipótese. De maneira que o livro foi apenas uma ideia que me ocorreu, quer dizer, um dia eu pensei o seguinte, eu nunca tinha visto na minha vida todo sujeito canalha foi uma criança infeliz. Eu nunca vi um menino feliz virar canalha. Então, um dia eu estava discutindo isso no restaurante com um amigo meu, eu falei, dá até para fazer uma historinha do menino que era muito feliz e que ficou um bom sujeito. E aí me ocorreu essa coisa que o menino muito alegre, que chama de maluquinho, às vezes preocupa muito o pai, preocupa muito a mãe, mas não é um menino maluquinho, né? É um menino alegre, cheio de vida e tal.
Aí a dificuldade de eu fazer o livro durou muito tempo na minha cabeça, foi porque eu achava que o livro tinha moralidade, tinha uma lição de moral. E eu tentei tirar tudo isso do livro só para ele ficar um livro lúdico, alegre, um livro para a criança gostar dele, porque a minha tese é a seguinte: dos meios de comunicação, o único que leva o homem à reflexão é o livro. Quer dizer, o homem precisa conviver com o livro. É um convívio bonito, criativo, agradável. Quer dizer, o livro é o melhor amigo do homem, né? Porque você pode... Eu conheço casos de paixão pelo livro, você ficar revendo, relendo, anotando. O livro é uma coisa muito viva, é um objeto muito perfeito. E se o homem não foi acostumado a ler quando criança, ele vai ler com grande dificuldade depois de adulto. Então, assim, eu nunca pensei nisso antes de fazer os livros, mas depois estive pensando, se você faz com que a criança ame o livro quando ela é criança, ela vai lidar com o livro com grande facilidade depois que é adulto. Então, eu acho que o autor infantil deve pensar nisso. Fazer livros que possibilitem à criança uma relação de amor com aquele objeto, para ajudar depois. Eu acho que tudo que você deve fazer deve ter essa pretensão, né? Ajudar o homem a ser mais feliz. Ziraldo, o trabalho que eu vi você fazer com o maior carinho, com o maior amor, assim, foi o Pererê. E o Pererê acabou. Agora, como é que é? Ele acabou na sua cabeça ou você encara esses personagens como gente que pode voltar um dia a atuar no meio dos quadrinhos brasileiros? Ziraldo, você sabe que existe uma lei no Congresso, tramitando no Congresso, que vai obrigar todas as editoras e jornais a publicarem 50% de quadrinho nacional. Bom, eu queria saber o seguinte, se pintando essa lei você voltaria com o seu personagem que fez um grande sucesso em 64, o Saci Pererê. Bom, a pergunta de dois colegas, dois parceiros meus, a Cissa e o Jal, sendo que a primeira, que faz o Pato na Folha, além de ser minha parceira, ser humorista, desenhista, criador de história em quadrinho, é minha cunhada, irmã do Zélio. O negócio é o seguinte, a Cissa tem razão, a coisa que eu fiz com mais paixão na minha vida foi o Pererê. Foi uma coisa que eu me divertia muito fazendo, porque era uma coisa que me mantinha muito jovem, era meu convívio com a minha própria vida, com a minha infância lá no Caratinga, em Minas Gerais. Agora, Jal, o negócio de voltar a fazer o Pererê não depende dessa lei, é evidente, quer dizer, se eu já sou, como diz o outro, já sou da velha guarda, se eu quiser voltar com a história em quadrinho, fazer minha revistinha, eu acho que eles vão conseguir editora. Se eu não conseguir, eu monto uma editora também. Já todo mundo já me conhece, eu chego com a revistinha lá, o cara, olha, quer imprimir, ele vai imprimir para mim. Quer dizer, esse espaço, pelos 30 e tantos anos de trabalho, já está mais ou menos conquistado. Então, não é isso que me impede de fazer o Pererê. Como é que foi a experiência da reedição do Pererê? Foi em 79, pela Abril? Foi em 76. 76. O negócio é o seguinte, o negócio do Pererê é que fazer história em quadrinho de autor, a não ser que você use aquela forma do Snoopy, por exemplo, que é uma tira com desenho muito ligeiro e que o Schultz conseguiu aquele desenho simples. Até hoje o Schultz faz sozinho, o Snoopy, ele não tem nem ghostwriter e nem tem desenhista. Acho que ele só tem letrista para fazer a letra. Agora o Pererê era muito elaborado, meus personagens eram de desenho muito grande, tanto que não serve para tira, porque personagem para tira tem que ser baixinho para ficar em pé na tira. Se você faz... O Pererê para fazer tira é terrível, eu ia fazer tudo em plano americano. Porque aquela tira desse tamanhozinho, se eu faço ele de corpo inteiro, ele sumia. Você repara que todo personagem de tira é baixinho. Para facilitar ele ficar em pé na tira, né? Mas o negócio do Pererê é assim, se você fazer 64 páginas por mês, com 6 ou 9 quadrinhos por página, quer dizer, você teria, essa produção é muito mais do que o Schultz faz por mês. O Schultz faz 30 tiras por mês, né? Do Peanuts, 30 tiras por mês, e faz os álbuns anuais. Você vê que é um trabalho que dava para um cara fazer, principalmente ganhando o dinheiro que o Schultz ganha, com mais de 1000 jornais no mundo publicam o Snoopy, né? Agora, o Pererê teria que fazer 64 páginas por mês, a 9 quadrinhos, quer dizer, uma página já são 3 tiras, equivalem a 3 tiras. Quer dizer, então 10 páginas é o trabalho de um mês, 64 páginas. É impossível fazer, eu teria que fazer com equipe. Para fazer em equipe,
aí descaracteriza muito o personagem. Eu tentei com a Abril e arranjei uma turma para trabalhar comigo, a maioria deles da sua geração, então leitor do Pererê. Então fazemos com um grande amor o Pererê. Mas eu via assim, quanto menos eu podia mexer no argumento, mais eu ia afastando da minha visão do Pererê, dos personagens. E aí eu falei, não vou continuar fazendo não. E além do mais, não estava vendendo tanto que a gente esperava, isso é uma outra história. De maneira que a Cissa sabe. Por que não vende? Deixa eu contar esse negócio da Cissa. A Cissa sabe. O Pererê continua, que morreu para você que é filho ingrato, continua vivo no meu coração. Eu não vou fazer uns álbuns, história em quadrinhos. Eu não quero que o Galileu morra nunca. Eu acho o Galileu o personagem que eu mais amei fazer na minha vida, mais que o Pererê e mais que o Tininim. Mas por que não vende? Aquela tese, eu não estava falando com você, eu acho que best-seller é aquela coisa, né? Best-seller é batida do coração mesmo, né? Não dá para você... Você botou, por exemplo, você está fazendo, né? Jesus Cristo, eu estou... Não tem nada, é só... Aí no que você botou, de manhã, tem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caíram, né? Aí dura o quê? Vende 30 mil discos. Né? No que complicou um pouquinho, o consumidor não quer saber. Sabe? Tem algo mais bonito do que essa música, essa coisa da base. Pega o Sérgio Ricardo, por exemplo, né? Quando faz essas canções dele, lindíssimas. Todo morro entendeu, quando o Zelão chorou, né? Aí vem os Menudos, vende 350 mil discos por dia. Então, eu acho que material de reflexão, o Pererê eu achava que era uma revista divertidinha, mas ele era muito reflexivo, propunha muita coisa, não tinha turma de bandido contra mocinho, não tinha maniqueísmo nenhum, sabe? Era sempre uma história, sempre uma invenção e tal. Isso você tem um público fiel, mas não é um público muito grande, não é um negócio para 400 mil exemplares, e a gente achava que era, sabe? E eu descobri que não é não. O povão, mesmo chamada, o consumidor, quer comprar feito, sabe? Quer a historinha, tum. Aprofundou, ele já diz, não, tá, não é? Você estava me contando mesmo o negócio do filme, do desenho animado do Dom Quixote, né? O pessoal quer aqueles dois corvinhos que sempre um chateando o outro, aquelas coisas, o tom atrás do Jerry, aquelas coisas todas, bem simples. Ziraldo, como você vê o Maurício de Souza? Falar de colega da gente é uma coisa muito complicada. Eu vivo conversando sobre o Maurício de Souza. Eu acho que o Maurício de Souza é um fenômeno paulista. São Paulo tinha que gerar o de gênio do objetivo, do curso objetivo. O cara da Gradiente que comprou uma Torrens lá na Inglaterra, né? Quer dizer, essa coisa de progresso, essa coisa gigantesca dessa cidade que é hoje uma das maiores cidades do mundo, esse pessoal, todo mundo trabalhando, todo mundo consumindo, quer dizer, geraria fenômenos como o pessoal do curso objetivo e como o Maurício de Souza. O Maurício fez uma opção clara e decidida quando ele começou a vida dele, fazer uma tira de consumo, quer dizer, fazer uma história em quadrinho com uma fórmula mesmo já testada, sabe, quer dizer, é da mesma família das histórias do quadrinho que vendem muito no mundo inteiro. Ele nunca se propôs a fazer um material de reflexão. Depois que ele fez muito sucesso, é que ele está aí com o Chico Bento, o Horácio, eu acho muito bom. A melhor coisa do Maurício é o Horácio. Se ele fizer uma revista do Horácio, vai vender 30 mil exemplares. A Mônica vende 400 mil. Porque o Horácio já é todo embananado, é neuróticozinho, é cheio de problemas. Então, o Chico Bento também não vende tanto. Então é o seguinte, eu acho que o Maurício é um profissional competentíssimo, está com uma firma fantástica aí, fazendo desenho animado, mas foi uma proposta que ele se fez, entendeu? E a gente não pode ficar exigindo que o sujeito faça igual você faz. Nós começamos praticamente juntos, aliás, eu comecei antes do Maurício. O Maurício até chegou a desenhar para mim umas tirinhas do Pererê, uma experiência que a gente ia tentar fazer, de lançar o Pererê em tira. Mas eu fui por um caminho, o Maurício foi por outro, entendeu? E ele é muito competente, eu não tenho nenhuma restrição a trabalhar, pelo contrário, e gosto profundamente dele como pessoa. Profundamente. Ziraldo, o que você acha da preferência dos desenhos animados estrangeiros nas emissoras brasileiras? A preferência por desenhos animados? Não, mas eu também não tenho produção brasileira para concorrer com
com o estrangeiro, né, nego? Aí o que vem aí é tudo feito lá fora mesmo. Então, não é uma preferência, não tem saída, vai comprar de quem? Se a gente pudesse ter uma produção de desenho animado do Brasil, concorrer com eles, talvez a gente pudesse criar aqui uma preferência pelos brasileiros. Só o Maurício conseguiu fazer a Mônica em termos comerciais, já fez 2 filmes, parece que foi muito bem, foram muito bem os 2 filmes. Agora, a produção de tirinha de filmes em curto, não tem como você concorrer com o preço dos americanos, você tem que vender para todo mundo. Os americanos fazem aquilo, nem fazem nos Estados Unidos. Esses filminhos à tarde, eles fazem em Hong Kong, fazem em Singapura, com a mão de obra muito mais barata. Sabe, eles nem usam desenhista americano para isso. Porque é um negócio para poder vender como quem vende bala mesmo. Sabe? Você fez um especial para uma emissora de televisão sobre a Turma do Pererê. Você nunca pensou em fazer o Pererê para televisão mesmo, para valer em desenho animado? Eu acho que a Turma do Pererê, com a Mata do Fundão, o Galileu, o Pato Nico, o Seu Neném, os bichinhos todos, toda aquela estrutura da fazenda do compadre, eu acho que aquele negócio dava para poder fazer uma série tipo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que dá para fazer. E eu tenho esperança de fazer isso um dia. Ou na TV Globo, ou na TV Manchete, ou na TV Cultura. Mas eu queria fazer muito bem feito. Eu ainda não fiz ainda, porque só me interessa fazer muito bem feito, sabe? Eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão renascer nessa estrutura de televisão. Porque eu acho que, sem querer comparações, quer dizer, eu acho que em termos de conjunto de personagens, o conjunto do Monteiro Lobato, da Tia Benta e tal, é uma coisa que está definitivamente incorporada à cultura brasileira, né? Mas eu acho que a Turma do Pererê, eu acho que a Turma do Pererê aliás, engraçado eu tentar explicar que o Lobato é incorporado à cultura brasileira, negócio de repetir o óbvio, depois soa ridículo, né? Mas eu acho que a Turma do Pererê é a outra turma brasileira. Outra repetição do óbvio. Eu acho que é. Então, eu acho que tem espaço para eles. Mais cedo ou mais tarde eles vão. Não sei se naquela estrutura que o Vanucci fez, o especial, mas uma coisa assim, onde eles fiquem vivos, sabe? Eu gostaria de ver o Pererê, o Galileu. Talvez, agora estou me esquecendo, talvez a gente faça um desenho animado longa-metragem com o Pererê. Estamos aí só dependendo do financiamento, com a turma aqui de São Paulo, o Kiko, quem mais? Para cinema mesmo? Para cinema, desenho animado, fazer um longa-metragem. Já está com o roteiro pronto, tudo mais. Chama Casinha de Desenho, parece. Quanto custa um negócio desse? $500 mil. E o financiamento? Está saindo? De cruzeiros. Hein? E o financiamento? Pois estamos aí na luta. Eu acho que vai sair. É só o diretor, o banqueiro que tiver o dinheiro, se ele tiver a tua idade, ele vai arrumar o dinheiro. Porque 32, 33 anos, todo mundo leu o Pererê, né, mano? Aí eu consigo. Um dos camaradas que leu o argumento e que vai opinar sobre oferecer o dinheiro, ficou entusiasmadíssimo porque ele tem a sua idade. Era leitor do Pererê quando era menino. De maneira que estamos esperando aí que a gente faça um filme do Pererê. Tá bom. Ziraldo, você gostaria de voltar à televisão com um programa seu? Eu não sou, quer dizer, eu não sou um cara de televisão. Quer dizer, eu apareço de vez em quando na televisão. E agora eu me dou bem na televisão em geral, quer dizer, ou seja, botou o holofote aqui na minha frente, esse spot e tudo mais, se pedir para eu dançar, eu danço. Sabe o que é? É uma cara de pau fora do comum. Uma vez, é uma cara de pau tão grande que uma vez eu vim apresentar um festival da canção aqui em São Paulo e fiquei tão descontraído, mas tão descontraído que a imprensa paulista caiu de pau em mim. Está descontraído demais para a função. Mas é que eu, além do esporte, eu ainda botava um esquinho debaixo da mesa para poder ter coragem de animar o festival, sabe? Mas eu não posso chegar e me oferecer aos produtores de televisão, arranja um lugar para mim aí. Quer dizer, não é a minha profissão, sabe? Quer dizer, eu sou jornalista, posso ser usado como jornalista na televisão. Mas se me convidarem para um programa bom, volto correndo, gosto demais. Por que você, o Enfio e outros cartunistas de grande talento não mostram o trabalho gráfico na televisão? Tem uma falta muito grande de trabalho gráfico, trabalho visual na televisão. Por que vocês falam mais do que mostram? É porque se eu tivesse, por exemplo, ido para a televisão mais cedo, tivesse usado a televisão como o principal veículo
de divulgação do meu trabalho, talvez eu estivesse fazendo isso. Mas eu sempre fui convidado para a televisão para falar. Quer dizer, eu nunca apresentei um projeto de programa à televisão, porque eu sempre tive meus próprios canais, livro, revista, jornal, charge. Eu sempre fiz isso e gostava de fazer isso. Então, quando eu fui para a televisão, foi para entrevistar gente, foi para poder falar naquele programa Abertura da Tupi, depois veio Etc. na Bandeirantes, e sempre negócio de debate e tal. Então, eu gostaria também de fazer coisas gráficas na televisão. Eu acho que isso também pode vir a acontecer. Agora, com essa coisa de computador eletrônico que está vindo aí, já estou chegando duas centrais dessas no Brasil, uma do Maurício de Souza aqui em São Paulo e a outra da Globo, para poder fazer essas coisas, tipo esses anúncios lindos da televisão. Isso aí vai exigir muito um artista gráfico para poder usar essa técnica nova. Aliás, até já combinei com o Maurício, a gente vai fazer o Flix com a máquina dele, qualquer dia desse aí, muita cor, muito movimento, muita zorra e tal. Deve ser por isso que eu não falei mal do Maurício, né? Entendeu? De maneira que eu acabo voltando para a televisão para o convite ou fazendo isso que você sugeriu aí, vamos ver. Né? Como é que você vê hoje a literatura brasileira infantil com relação à literatura infantil de outros lugares do mundo, de outros países? E já que você é dois, porque você é autor e é ilustrador, a ilustração brasileira, como é que anda em relação à ilustração nos outros lugares do mundo? Ô, Ruth, o negócio é o seguinte, a gente vive conversando sobre isso. Eu acho que nós estamos fazendo em conjunto a literatura infantil, a melhor literatura infantil que eu conheço hoje no mundo. Nós em conjunto. Pela seguinte razão, porque por alguma causa, nós, os autores que já temos nosso espaço conquistado no público brasileiro, somos donos da nossa história. Fazemos nossa história como nós gostamos de fazer. Temos uma liberdade de fazer a nossa história do nosso jeito. Não somos escravos dos editores, nem escravos de pesquisa de mercado. Você nunca fez um livro dizendo, vai por aqui, que é isso que está agradando. Nem eu vou fazer, nem a Ana Maria Machado vai fazer, nem o Bartolomeu vai fazer, entendeu? A gente faz o livro para a gente, como a Ana Maria Machado fala, né? A gente faz do livro infantil a minha literatura, a minha obra de arte. Então, como no Brasil tudo está por ser feito, a gente está fazendo uma literatura quase que de vanguarda. O Grupo de Minas, por exemplo, lá do Wander Piroli, está fazendo uma literatura infantil quase de vanguarda. Então, eu acho que o diabo é o negócio de falar português, né? Essa língua é difícil de traduzir. Mas daqui a pouco, como os europeus já descobriram a literatura brasileira, eles vão descobrir a nossa literatura infantil também, em conjunto. E agora, na Bienal, eu estive vendo também, os nossos ilustradores estão evoluindo muito mesmo. Aquele menino que fez aquele livro do Peixinho na Árvore, que a Manuela Mendes lançou, que eu nunca sei o nome dele, o nome do livro, até um crime, dá branco na hora, é um ilustrador dos melhores do mundo. O Xavier também é outro ilustrador fantástico. Essa menina ganhou o prêmio ano passado aí, agora deu branco, não lembro o nome de ninguém. Todo mundo é muito bom. Eu acho que é isso aí, a gente vai conquistar um espaço maior fora do Brasil daqui a pouco, sabe? Pela qualidade de trabalho que nós estamos fazendo e pela originalidade dele. Por que, Ziraldo, em todos os seus escritos para crianças, você só fala de meninos? Todos os seus heróis são meninos. Nenhuma meninazinha. Olha, todos, desde o Pererê e toda a sua turma, o menino maluquinho, os bichinhos da maçã e o outro bichinho, tudo menino. Por que nunca uma menina, Ziraldo? Fala. O negócio é o seguinte, principalmente no caso do menino maluquinho, me perguntam muito isso. Por que você não faz a história da menina maluquinha?
Vou te falar o seguinte, eu não sei como é que a menina sofre, não sei como é que a menina sente dor, não sei como é que a menina ri. Eu não conheço a alma da menina como eu conheço a alma do menino. Então eu caminho melhor pelo espaço que eu reconheço, entende? Quer dizer, se eu fizesse um livro sobre uma menina maluquinha, eu ia fazer um livro falso, eu ia fazer um livro de fora para dentro. E no menino maluquinho eu faço de dentro para fora, porque eu sei como as coisas acontecem. E tem uma coisa que você está falando aí que não é verdade, hein? Não é só menino, não. Primeiro, o Flix é um ser impreciso. O bichinho da maçã é impreciso. O bichinho do Pedreiraço também é impreciso. E no Pererê tem a Tuiuiu e a boneca de piche. Agora, o personagem principal eu acho que dificilmente eu vou poder fazer com a segurança que eu transo os meninos que, de uma certa forma, eu convivi com eles e fui um deles, sabe? Agora, você teve alguns problemas com as feministas que chamaram até de machista, né? Depois que você recomendou ao Lula, numa reunião lá no Centro Brasileiro Democrático no Rio, você recomendou ao Lula para que ele largasse ou deixasse de lado a bandeira feminista. Explica direito essa história, Ziraldo. Eu já contei essa história tanto. O negócio é o seguinte, foi no Sebrad, lá no Rio, o Lula estava fazendo um discurso lá para as moças, para o plenário, e aí, de repente, ele começou a defender o negócio, o feminismo. Porque aí o feminismo, porque é feminismo. Aí, eu falei, Lula, para com esse negócio de feminismo, Lula, que coisa mais desagradável, sua mulher é a rainha do lar, rapaz, está lá em casa tomando conta das crianças, você é um metalúrgico aí, operário brasileiro. O operário brasileiro sabe alguma coisa de feminismo? Tem... Aí eu não acabei de falar, eu vi logo uma bolsada na cara. Uma bolsada mesmo na cara. E aí depois ficaram um negócio de preconceito. Que preconceituoso, seu fascista, por que o operário brasileiro não pode ser feminista? Eu digo, não, gente, não é uma coisa de diminuir o jeito, não. Que vivência existencial, que coisa existencial tem um operário brasileiro para vir defender direito de mulher, se ele precisa que a mulher fique em casa tomando conta dos filhos para trabalhar, se mesmo na classe média alta, a gente foi todo mundo criado com esse negócio de mulher, foi feita para nos servir. Minha mãe me serviu, minha avó me serviu, minha empregada me serviu. Até você fazer a sua cabeça para compreender que não é assim. Eu só posso mudar essa relação se eu tomar consciência dela. Porque quem é que vai abrir mão de uma coisa que é confortável para si mesmo desde que você nasceu? Então, as feministas têm que compreender que o homem não é inimigo dela, não. É um desinformado como ela é. O homem é machista porque a mulher é machista. Qual é exatamente para você a relação entre igualdade e diferença entre homem e mulher? Deixa eu acabar de contar essa história. Eu acho muito difícil me justificar, porque quando eu acho que estou fazendo o discurso mais feminista do mundo, uma feminista diz assim, isso é machismo, tudo é machismo. Eu digo, não, eu estou aqui para defender a mulher. Diz, não defenda, é machismo. Eu digo, então não tem jeito. A praxis delas, das feministas brasileiras, que são umas chatas, é uma praxis absolutamente desagradável. Agora, a praxis da teoria, da discussão. No trabalho, não. Tem muita mulher fazendo trabalho sério aí, sério e, evidentemente, eu nunca na minha vida poderia ser contra o novo. Entendeu? Qualquer proposta nova, eu sou a favor, depois vou ver o que é. Claro, do jeito que está, não está bom, tem que mudar esse país. Então, eu sou machista, como todo e qualquer brasileiro é machista, poxa. Criado como eu fui, né? Como é que eu vou abrir mão desse negócio? Então, o negócio de machismo na gente é visceral, rapaz. Não passa pela consciência. Quando vem pela consciência, aí você fala, não, peraí, calma. Então, gente, quando é que eu deixei de ser machista? Na minha relação com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas adultas. Pergunta se elas acham que eu sou machista. Não sou, porque aí, no momento que a víscera vai lá e diz, faça isso, a cabeça, peraí, cara, vamos compreender. Agora, você não pode querer mudar a minha víscera de hoje para amanhã, né? Então, a briga começou por causa disso. E também por causa do Pasquim, né? O Pasquim gozou muito as feministas. Porque todo ismo é razão para você fazer gozação, né? Toda posição que uma pessoa toma na vida é o material do seu trabalho. Então o Pasquim, oh meu Deus, não deu sossego para elas. Desde que a Beth Friedman apareceu aqui, que o Milor caiu de pau na Beth. E aí juntou o negócio dos machistas do Pasquim, e eu acabei virando um símbolo de machismo. Lá em Belo Horizonte tinha uma festa lá, o negócio dos homens, dos machos mineiros, desfile contra as mulheres, comandados por Jesse Valadão, Valdir Soriano e Ziraldo. Putz,
Falei, são meus colegas mesmo de vivência. Nunca vi turma mais certa do que essa. Então, fiquei com essa fama, mas no princípio... Mas você não teve nessa manifestação? Imagina. Então, eu fiquei com essa fama, agora não vou sair por aí recolhendo os cacos da minha imagem, né? Deixa para lá, o machista. Você já tem mais de 10 livros publicados, livros infantis, e eu sei perfeitamente que são todos um grande sucesso. Por que é que até hoje você não ganhou nenhum prêmio, não foi citado como autor infantil, não é reconhecido como um grande autor infantil brasileiro, sendo que você é um dos de maior sucesso, hein? Pergunta de irmão, né? Deve ser que eu tenha me queixado com você, né, Zé, sobre isso, ou comentado sobre isso. Agora, ele sabe que são todos um grande sucesso, mas não sabe nem quantos livros, mais de 10. Eu tenho mais de 15, Zé. Não, o negócio é o seguinte, realmente essa coisa de prêmio, eu tenho uns prêmios, eu ganhei o prêmio Jabuti aqui, ganhei o prêmio da Crítica aqui, o Menino Maluquinho ganhou um prêmio aqui em São Paulo, Paulista me dá prêmio, eu já ganhei uns 3 prêmios aqui. Agora, na verdade, quando o pessoal ligado à comunidade de literatura infantil no Brasil aqui menciona autor infantil, eu nunca sou citado como autor infantil, sempre como um cara que também faz livro infantil. Mas, na verdade, eu sou um cara que também faz livro infantil, né? Que eu faço charge antes disso, já fiz peça de teatro, trabalho em propaganda. Então, as pessoas nunca acreditam que eu esteja nisto, acham que eu estou incursionando na literatura infantil. Não estou, entendeu? Eu faço isso como uma atividade primordial na minha vida. Agora, o que acontece? O negócio do Menino Maluquinho, por exemplo. No ano que o Menino Maluquinho saiu, ele ganhou um prêmio aqui em São Paulo, não me lembro qual. Mas no Rio, ele concorreu a um prêmio lá, tirou 5º lugar, aí acho que nem foi recomendado, ganhou um outro livro lá. Outro livro que ganhou, eu nem sei o nome do livro. Agora, o Menino Maluquinho vendeu 420 mil exemplares, 420 mil exemplares de 80 até hoje. E o que tirou o primeiro lugar não saiu dos 2 mil. Quer dizer, então, o prêmio do Menino Maluquinho é essa tiragem. A gente gosta muito de ser reconhecido. E agora fica nesse formalismo, né? Para que eu preciso ser reconhecido pelos críticos? Eu tenho que ser reconhecido pelo leitor. Então, esse prêmio eu já tenho. Mas você não devia ter falado isso, não, porque isso é queixa pessoal, é coisa que deve ter ficado dentro de casa, entre eu e você. Vamos ver se depois que a gente se queixou publicamente, começa a ganhar prêmio aí a partir desse ano. A gente já falou muito sobre literatura infantil. Eu queria que você falasse sobre caricatura política. Qual foi a mais problemática da tua vida? A charge que deu mais rolo? A charge que deu mais rolo? Eu já tenho 10 ou 12 charges transcritas no Congresso Nacional, né? Assim, pedido. O último foi não sei se foi o Pedro Simo, ou se foi aquele outro lá do Rio Grande do Sul, como é que chama aquele senador que perdeu a eleição? Brossard. Ele mandou citar nos anais do Congresso a charge. Mas a charge, assim que teve a coisa mais engraçada, foi uma charge que saiu no Diário Oficial. Aquele diário que publica leis, aquela coisa fria e tal. De repente o cara abriu o jornal, estava uma charge enorme que um impressor de vídeo meteu lá e a charge saiu. O Congresso teve que considerar aquela edição do Diário Oficial inexistente, porque não tinha solução. Estava lá no meio das leis. Qual era a charge? Foi quando o primeiro discurso do Geisel, como candidato, ele citou a Arena. E foi o primeiro general que mencionou o nome do partido num pronunciamento público. E o pessoal da Arena ficou numa euforia, e fizeram um discurso no Congresso, e ficaram numa excitação. Ele falou em nós e tal. Aí eu desenhei uma prostituta da esquina da rua rodando a bolsa, toda feliz, e o Geisel passando, e ela dizendo, ele riu para mim, e era a Arena, estava escrito Arena. Naturalmente, alguém lá no Congresso quis chamar a Arena também de prostituta, né? E aí transcreveu a charge. Como é que foi esse processo? Maior confusão. Como é que foi esse processo, num determinado momento, ato institucional número 5, aquele rolo em cima do Pasquim, todo mundo preso, como é que foi até vocês ganharem coragem de voltar a caricaturar, por exemplo, o presidente da República aqui no Brasil? O Médici vocês nunca representaram? Nunca. Você vê, por exemplo, engraçado, né?
o Jornal do Brasil, eu fazia charge no Jornal do Brasil. Quer dizer, eu tinha fama de corajoso, porque eu fazia uma charge e dizia, como você tem coragem uma charge dessa? A gente não tinha nenhuma perspectiva de coragem ou não. No que o jornal bancava, a gente fazia. Então, nos 7 anos no Médici, eu tenho agora um livro chamado 20 anos de prontidão, que você vai ver charges assim que parecem sem sentido, que na época tiveram uma repercussão incrível. Por exemplo, tem uma charge de meia página que eu fiz no Jornal do Brasil, que era um cara dizendo, apontando o Brasil, dizendo assim, Jesus Cristo, eu estou aqui. Então, hoje, que ideia é essa? Você tinha que dizer, porque era tal a censura, tal o mistério que havia da verdade do governo, que só o fato de você dizer, Jesus Cristo, eu estou aqui, o pessoal dizia, que coragem desse cara, que louco, não sei o que tal. Então é o seguinte, o AI-5 foi em 68, né? Em junho de 69, a gente botou o Pasquim na rua. E o Pasquim fez um sucesso muito grande porque ele era desabrido, né? Desabrido e corajoso. Mas ele não era muito político, não, e nem ia muito em cima de fato político, mesmo porque não podia. 6 meses depois, quando ele chegou a 200 mil exemplares, com aquele sucesso incrível, a censura prévia foi lá dentro e ficou o policial lá dentro do Pasquim, censurando o Pasquim. Mais 6 meses, a gente tinha que levar o Pasquim na polícia. Mais 6 meses, ele tinha que ir a Brasília para ser censurado. Então ele passou 8 anos, 7 anos censurado em Brasília. Então a gente tinha que insinuar, tinha que fazer tudo por baixo. Quer dizer, a gente fazia 10 Pasquim para voltar num Pasquim, sabe? E foi difícil eu montar esse livro, porque há uma fase do Brasil que a história quase não está contada, que foi os anos Médici, né? Foram muito duros. E a censura era absolutamente maluca, porque ela não proibia o original, não. Ela rasgava, pegava o pilão, rasgava, furava o original, furava. Nós temos umas fotos do Caetano Veloso, do Chico Buarque, com o olho furado pela Pilô, porque não podia sair foto do Chico Buarque no Pasquim. E qual foi a reação do general Geisel ao receber as primeiras caricaturas de vocês? Aí a gente começou a experimentar. Quando o Médici saiu, o Médici vai ter essa glória, né, de ser o único presidente do Brasil que nunca foi caricaturado, né? Então, quando o Médici saiu, a gente não podia nem... Eu lembro que uma vez nós botamos no Pasquim, contador Geiser, aquele contador de achar radioatividade, né? O pessoal disse, tira isso. Eu digo, não, é um contador Geiser. Não, isso aqui tem coisa aí, tem coisa. Isso aqui deve ser gozação no Geiser, deve ser gozação no... Mas lê o texto. Não vou me preocupar, não. Deve ter alguma... Tem gozação, tira o contador Geiser daí. Então, eu não podia nem... A palavra coronel, você não podia publicar. A mulher tem um coronel. Tira a palavra coronel daqui. Não pode botar coronel. Não, mas é coronel, só tem coronel. Tanto que a primeira charge que eu publiquei em 74, no JB, que era a morte dos coronéis, porque os coronéis perderam no interior da eleição de 74, deu a maior bronca no Jornal do Brasil, mesmo eu tendo posto a aspa na palavra coronel. Eles estavam tão enlouquecidos, achando que podiam mandar em tudo, né? Porque naquela época qualquer coronel prendia a gente. Entendeu? Quando eu fui preso várias vezes, mas até descobrir quem tinha mandado me prender, a dificuldade de sair não tinha processo, não tinha formalização nenhuma, você era sequestrado. A dificuldade era a mulher da gente descobrir qual coronel tinha prendido a gente, qual general que resolveu prender. Até descobrir, mas foi aquele lá, então pede aquele de lá para dizer para aquele lá para soltar. Sabe, era uma loucura. Você estava perguntando, era isso, não? O que você estava perguntando? Como é que o Geisel reagiu? Como é que o Geisel reagiu? Aí eu me lembro que a gente começou devagarinho, com o Geisel começou devagarinho, e aí um dia, no número 300 do Pasquim, recebemos um telefonema dizendo que a censura tinha acabado. Aí, no que a censura tinha acabado, a gente encheu o Pasquim de Geisel. Ele nunca mais se queixou, sabe? Então, aí começamos, tanto que ainda era, no JB ainda foi mais comedido. Agora, quando o Figueiredo entrou, nós fizemos 2 páginas no Pasquim, para poder ver o que ia acontecer, né? Também o Figueiredo, honra seja feita. Depois do Figueiredo, nenhum processo, nenhuma apreensão mais. Isso é verdade. O Figueiredo, a gente aí vive com medo. Eu estou falando isso aqui, mas estou morrendo de medo, porque ninguém sabe o que pode acontecer com você. Na verdade, a espada continua sobre a nossa cabeça, mas que há liberdade de dizer o que se quer no Brasil hoje, e isso o Figueiredo bancou. Tanta liberdade que ele mesmo tem a coragem de confessar que não é malufista. Ô Ziraldo, como é que você vê
essa questão do político mineiro raposa, do político mineiro maneiroso, como o mineiro é famoso por suas artimanhas, especialmente as políticas no Brasil inteiro. Como é que você vê essa questão? É verdade, Ziraldo? É claro que essa não está vendo a ginástica que o Tancredo está fazendo. Já disse que o comunismo é anticristão, é antinacional, e já fez uma profissão de fé anticomunista que parece um cara de direita. E o negócio é o seguinte, gente, é aquele negócio daquele personagem do Chico Anísio, que fazia aquele mineirinho, eu não posso perder esse emprego. Quer dizer, então você está no limiar de ser presidente da República, sabe que está movendo com ovos, carregando ovos num chão minado, entendeu? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que segurar todas as linhas, para não perder esta chance de chegar à presidência da República. Então, todo esse discurso dele é um discurso maneiroso. Então, é verdade que a política é a arte de maneirar mesmo, é da natureza da política compor, ajeitar. O político, ninguém percebe isso. Vocês ficam muito preocupados com o negócio da moral do político na prática da arte da política lá, mas nunca se esqueça o seguinte, um motor trabalha ferro, agindo sobre ferro. Então é o seguinte, se você botar o ferro e não botar uma junta aqui de cortiça, o ferro vai acabar tritando o outro, e o motor vai pifar. Então tem que botar juntas. O político faz exatamente esse papel na sociedade. Se fosse deixar a sociedade só por conta dos generais e dos guerreiros, o mundo já tinha acabado. O cara vai lá e faz a guerra. Quando acaba a guerra, quem é que vai ajeitar? Não é o político? Que vai conversar, bater papo? Então, tem que compreender a sociedade como uma coisa compartimentada. Então, tem o trabalho do guerreiro, tem o trabalho do general, tem o trabalho do artesão, tem o trabalho do político. Esse é o ajeitador da sociedade. Então, exercida com dignidade, essa arte é uma coisa muito bonita. E é isso que o mineiro sempre soube fazer, ajeitar, compor, contrapor, aquelas coisas todas. Como diz o Magalhães Pinto, olha para o céu, a nuvem está de um jeito. Olhou de outro, já mudou a nuvem. Então o político tem que estar atento para isso. O mineiro é craque. Qual é a grande piada nacional? Você que é o maior piadista desse país. Eu não sou. Essa é a grande piada nacional, eu não sou. Está cheio de gente boa aí. Aliás, o que tem nesse país é um humorista bom, hein, rapaz? Agora, a grande piada nacional, eu não vou falar não, porque vai ser igualzinho o Jô Soares no show dele, né? Ele diz assim, uma grande piada nacional é o seguinte, o Paulo Maluf, aí todo mundo riu, ele faz essa piada no show dele. A grande piada nacional é o seguinte, o Paulo Maluf, aí todo mundo quer gargalhada e diz, ué, não contei a piada, eles já estão rindo. E se ele ganhar, Ziraldo? Não ganha não, Deus é brasileiro. Ziraldo, o que você achou desse contato com a população aqui no Vox Populi? Olha, mas o negócio é o seguinte, eu acho que o artista cria, né, para ser reconhecido. Quer dizer, eu acho que toda a criação, no fundo, toda a criação é aquele negócio, aquele detalhe de você dizer, olha, eu estou aqui, olha, eu vivo aqui e tal. Então, quando você vê alguém interessado pelo seu trabalho, alguém que preocupou com o que você fez, te dá uma sensação de prazer muito grande, uma grande gratificação. Então, esse programa de perguntas e respostas, esse tipo de debate, assim, eu tenho feito muito isso em faculdade, em escolas e tudo. Mas aqui no programa de televisão é a primeira vez que acontece. E me agradou muito, eu gostei muito de ter participado do programa, de poder dizer as coisas que eu pude dizer. E voltarei. Se querendo que eu venha de novo, eu volto. Obrigado.